Olá pessoal, eu sou o Ícaro e no vídeo de hoje eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a nova iniciativa da Marvel com esse novo universo Ultimate, que é um universo alternativo à parte do 616, né, que vai trazer versões mais modernas dos personagens, recontando várias coisas com uma proposta completamente nova, né? No Brasil aqui nós já temos o Homem-Aranha e também saiu o do Pantera Negra, mas já foi confirmado que vão ter vários outros personagens aí, nós temos o Wolverine, vai ter um Ultimate dos X-Men, dos Supremos. Então hoje eu vou comentar justamente sobre essa nova iniciativa, usando como base aqui esse quadrinho do Homem-Aranha, né? Mas então já vai deixando de enrolação, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo e deixa o like também que ajuda demais o canal a crescer. Mas então é isso, né? Roda a vinheta. Bom, mas antes de falar dessa nova fase, eu preciso explicar o que foi o antigo universo Ultimate. Mas para entender o surgimento dele, nós precisamos voltar lá para a década de 90, mais especificamente no final dos anos 90, onde nessa época a Marvel estava passando por uma crise financeira e as vendas de quadrinhos estavam caindo muito. As pessoas que já acompanhavam não tinham mais tanto interesse e as histórias não estavam conseguindo atrair novos leitores. Foi aí que surgiu uma ideia ousada de criar uma nova linha editorial que trouxesse uma versão mais moderna e mais atrativa dos super-heróis da Marvel, sem as décadas de continuidade e a cronologia gigantesca que intimidavam mais os novos leitores. Então tudo isso começaria do zero. Foi assim então que nos anos 2000 eles lançaram a primeira edição de Ultimate Homem-Aranha, escrita por Brian Michael Bendis e ilustrada por Mark Bagley. E a ideia era justamente recontar a origem do personagem, mas de forma mais contemporânea e que conversasse com um novo público. E deu muito certo, já que essa nova abordagem chamou a atenção de antigos leitores e ainda gerou curiosidade para atrair novos. E logo depois vieram outras séries desse universo, como Ultimate X-Men, Ultimate Quarteto Fantástico, e um dos seus maiores sucessos foi Os Supremos, já que a equipe criativa contava com nomes como Mark Millar e Brian Hitch, que redefiniram a maneira de contar histórias em quadrinhos de super-herói. O impacto do universo Ultimate foi gigantesco, tanto é que o estilo cinematográfico das histórias do Supremo mudou o universo Marvel nos cinemas como a gente conhecia, já que ele influenciou bastante o primeiro filme dos Vingadores. Por exemplo, vocês sabiam que o Nick Fury do Samuel L. Jackson veio diretamente do universo Ultimate? Pois é, eles fizeram o Nick Fury inspirado justamente nesse ator que anos depois iria viver o personagem. Mas apesar do sucesso inicial, o universo Ultimate não foi perfeito. E ao longo dos anos ele foi sofrendo com decisões criativas muito polêmicas, mas uma decisão muito acertada foi a introdução do Miles Morales como novo Homem-Aranha após a morte do Peter Parker, o que fez esse universo ficar vivo por mais algum tempo. No entanto, em 2015, durante a mega saga Guerras Secretas, esse universo foi oficialmente encerrado, sendo completamente destruído. Mas alguns personagens do universo Ultimate vieram para o universo padrão da Marvel, né, o 616, que foi o caso do Miles Morales e do criador, a versão do Reed Richards do universo Ultimate que se corrompeu. E por falar no criador, ele foi o principal responsável por criar esse novo universo Ultimate, já que após fugir da prisão na qual ele estava preso no universo 616, ele decide tomar conta de seu próprio universo e moldá-lo às vontades dele. Ele até tenta recrutar o Miles Morales, porém ele nega. É aí então que ele vira arquiteto da sua própria realidade, onde ele altera vários eventos importantes da Marvel, como a picada da aranha no Peter Parker. E você encontra essa história, que é um prelúdio, no encadernado parrudo que a Panini publicou recentemente, chamado Universo Ultimate, que vai contar toda essa parte do criador moldando esse universo. Essa história é do Jonathan Hickman, que foi o cara que simplesmente escreveu uma das melhores fases dos X-Men recentemente. E aqui nesse gibi ele brinca muito, porque ele faz várias homenagens ao universo Marvel. Tem uma coisa envolvendo o Homem de Ferro e o Ken, tudo isso é muito interessante, toda a forma como nos é mostrado o criador sendo o mestre de marionete, manipulando tudo e mexendo ali os fiozinhos, até que acontecem eventos que saem do planejamento dele. E é aí que entra o novo rumo dessas histórias. E basicamente tudo isso acontece por conta do Homem de Ferro. Mas eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque o que eu quero falar de verdade é sobre essa belezura aqui. O novo Ultimate Homem-Aranha, que também está sendo comandada pelo Jonathan Hickman, com desenhos do Marco Checchetto e do David Messina. Como eu já havia falado, nesse novo universo Ultimate, o Peter ele nunca foi picado pela aranha radioativa. Então o quadrinho já começa como? Trocando aquelas páginas grandiosas de uma transformação heróica para um Peter Parker adulto se vestindo tranquilamente para um dia normal de trabalho, onde uma de suas únicas preocupações é a previsão do tempo. E logo em seguida já é mostrada o que todo fã do Homem-Aranha queria ver há muito tempo, que é
o Peter, pai de família, casado com a Mary Jane e com 2 filhos, o Richard e a May Parker. Inclusive, ela que ajuda o Peter a escolher melhor o seu traje de Homem-Aranha, já que ele ganhou do próprio Homem de Ferro a aranha que picou ele em um traje que se customizava às vontades do próprio Peter. E é muito legal porque a dinâmica entre o Peter e a família é genial. A May é a primeira a descobrir e fica toda empolgada querendo ajudar o pai. Outra sacada muito legal é quando o Peter ele vai no Clarim Diário e nos é mostrado o Jameson gritando pelo Parker. Só que aí ele vai passando e ele não tá gritando com o Peter. Na verdade, ele tá gritando com o tio Ben, que tá vivo aqui nesse universo. Quem morreu, na verdade, foi a tia May durante um atentado. E é até interessante porque eles vão numa missa, né? E o padre que tá dando essa missa é justamente o Matt Murdock, o Demolidor. E essa dinâmica é muito bem construída entre esses 3 personagens. Com o Jameson e o tio Ben saindo do Clarim Diário para abrir o seu próprio jornal. Tudo isso por conta do Rei do Crime, que é o principal vilão desse primeiro volume, dessas 6 primeiras edições, que manipula a mídia dos jornais, tirando completamente o foco dele. É por isso até que surge o Duende Verde, que faz vários ataques contra o Rei do Crime, e onde aqui é o Harry Osborn, mas ele atua como herói, já que o Norman ele está morto e acaba virando meio que um parceiro do Peter, e eles até lutam juntos contra o mercenário, que também faz uma participação aqui. Tem até uma edição que eu achei muito interessante, que é onde tem um jantar de casal com o Peter e a Mary Jane e o Harry com a Gwen Stacy, que é a esposa dele nesse universo. E cara, esse quadrinho me fez ter uma coisa que eu não tinha faz tempo com histórias de heróis, que era especular. O que eu acho que é possível vir a acontecer é uma possível morte da Gwen Stacy acarretada ou pelo Harry ou pelo Peter, e ambos vão ter ali um conflito onde vão acabar virando arqui-inimigo, porque um vai ficar jogando a culpa no outro e tal, e eles vão entrar em conflito. Mas bom, voltando para essa história do jantar, eu acho muito da hora a forma como eles vão conduzindo toda essa conversa entre eles, porque é uma edição inteira só de papinho de adulto, só deles conversando, e é muito divertido. Só que tem um grande porém nessa edição e na seguinte, porque não é o Xexeto desenhando, é outro desenhista que faz um trabalho competente, mas é discrepante a diferença de qualidade. Mas esse primeiro volume aqui termina com o Peter revelando pro resto da família que ele é o Homem-Aranha, pro Richard e pra Mary Jane, que termina num quadro lindo com o Peter levando ela para um passeio de teia pela cidade. Cara, pensa num quadrinho bom. Esse foi um ótimo começo para essa nova iniciativa da Marvel, mirando num público mais velho que vai entender os problemas de adulto que o Peter passa diariamente, como trabalho, casamento, filhos, entre outras coisas. E eu acho isso muito bacana de se trabalhar, porque traz algo que os fãs queriam há muito tempo, que era ver o Peter Parker amadurecendo, um Peter Parker mais adulto. Ninguém aguenta mais ver ele passando pelos mesmos problemas de adolescente. E sinceramente, nós não precisamos disso, porque agora nós temos outra pessoa que assume justamente esse papel, que é o Miles Morales. Então, abordar essa temática que as pessoas já queriam e trazer coisas novas foi uma ideia muito acertada. A dinâmica entre os personagens é muito boa e eu quero destacar justamente a dinâmica que o Peter tem com a família dele. É muito divertido acompanhar a interação deles com o filho e com a própria Mary Jane, que é o carisma em pessoa, que tem muita química ao lado do Peter. O Jonathan Hickman é um ótimo escritor, tanto é que ele encabeçou totalmente o projeto das Guerras Secretas de 2015, foi ele que escreveu, e também, como eu já tinha comentado, ele escreveu a fase mais recente dos X-Men. E aqui deu pra sentir que ele botou muito carinho ao escrever essa história. Teve muito coração envolvido. Foi uma história que quando eu li me deixou com um sorriso no rosto. Mas a única coisa que eu não gostei muito foi a motivação por trás do Peter virar um Homem-Aranha, que eu achei meio vazia, meio jogada ali. Que foi algo diferente, mas não me agradou tanto. Mas toda a narrativa é muito bem conduzida e eu sinto que esse quadrinho é como se fosse um Lego. Porque você sabe as peças que estão ali, você conhece os personagens, já é um consenso você saber quem é o Homem-Aranha, quem é Mary Jane, quem é o Duende Verde. E você sabe de alguns acontecimentos que vão acontecer, mas ainda assim é muito legal ver como ele vai montar isso, como ele vai articular toda essa narrativa, que também é sustentada por uma arte excelente. O Xexeto tem uma arte muito dinâmica, com quadros muito lidos e rico em detalhezinhos, até que meio pequenos, mas que complementa muito a experiência. Eu queria que fosse ele desenhando todas as edições, porque eu gostei muito do que eu vi aqui, e eu acho que ele combinaria demais com a parte do jantar, que não foi desenhada por ele, mas eu acho que combinaria muito, principalmente na forma de como ele desenha as mulheres, que rola até uma certa tensão ali no jantar entre elas duas. Mas cara, é um gibi perfeito pra você que quer começar a ler quadrinho agora. Ele também vai agradar o fã de longa data do personagem, mas pra quem quiser começar agora, essa é a chance perfeita, porque você não precisa acompanhar uma longa cronologia e traz algo diferente que dá um tchan ainda pro personagem, então vale muito a pena a aquisição dessa história. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você acha desse novo universo Ultimate. Comenta aí se você quer que eu volte trazendo a opinião sobre as próximas edições que a Panini vai publicar. Eu com certeza vou acompanhar essa nova fase, né? Mas então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo.
e deixar o like também que ajuda mais o canal a crescer. Mas então eu vou ficando por aqui, valeu, até a próxima aí, Bazinga!